desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo, Santo Espírito, desce como fogo, incendeia, 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 A palavra de Deus nos diz e nos orienta assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, de medo, mas de fortaleza. O que é uma fortaleza? Você imagina uma fortaleza, aquela edificação forte, impenetrável, segura. Deus nos deu um espírito assim forte, impenetrável, de segurança. Então Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação, ou seja, de equilíbrio. É assim que Deus age conosco. Deus fala conosco dessa forma. Ele nos deu um espírito de coragem. Ele nos deu um espírito não de temor, não de covardia, mas de ousadia, de coragem, para que vençamos, para que andemos vencendo, para que nós não sejamos derrotados. E uma coisa que constantemente costuma nos derrotar é o medo. Medo, uma palavra pequena, 4 letras, mas é capaz de desestabilizar a vida de alguém. Bom, palavra pequena por palavra pequena, fé é uma palavra menor ainda, mas que ela tem um efeito completamente oposto, e ela te coloca firme, e ela te coloca no lugar, e ela te posiciona do modo onde você não é derrotado mais pelo medo ou por qualquer que seja a força que venha querer te derrubar. Mas a fé
é algo tão poderoso que, como nós lemos no texto, como o pastor Francis mesmo pegou nas últimas semanas, a fé te faz caminhar sobre as águas. A fé, ela te conduz a fazer, a realizar na sua vida o impossível, porque Deus é Deus do impossível. E existe uma expressão na Bíblia que nós podemos entender como uma instrução, como uma ordem, que ela é repetida muitas vezes em muitos versículos de muitas formas, mas basicamente é aquela assim: não tenha medo, não temas, não tenha medo, não fica aí preocupado se você vai dar conta, se vai vencer, se vai dar certo. Não temas, não tenha medo. É uma instrução bíblica recorrente, ela é a mais repetida, porque medo para nós é uma característica comum, isso está em nós. Medo é algo que é também mais forte do que nós. Sim, porque o medo também é um mecanismo de preservação, não é? Te faz às vezes parar. Opa, se você está ali caminhando perto de um abismo, de um penhasco, o medo te fala: opa, sai daí, não é? Se você vai lidar com uma força que é maior que você, o medo te coloca, presta atenção. Mas o medo, ele não deve ser superior, não deve te impedir de derrotar, porque isso também tem limites. E eu quero falar para você aqui 10 motivos, 10 instruções para você vencer o medo. O medo, ele é uma reação. O medo, ele é uma emoção, uma agitação, um abalo nos sentimentos, não é? É uma comoção. Quando nós estamos com medo, o coração bate mais forte, o sangue é pulsado e bombeado mais, e a adrenalina vem, e você se posiciona, e você vai ter uma reação, não é? O medo te leva muitas vezes a fugir, a se esconder. O medo, ele é associado à insegurança, é também associado à incerteza, à desconfiança, à exposição. O medo também, ele é oposto, é o contrário da coragem, é ao contrário da motivação correta. E então a Bíblia também nos orienta a estarmos combatendo o medo, combatendo o pecado, combatendo as circunstâncias que nos amedrontam, nos posicionando com coragem. E a Bíblia fala, para que nós tenhamos coragem, nos orienta a estarmos revestidos, então, da armadura de Deus, que está lá em Efésios 6. Efésios 6, a partir do verso 13. Lá está falando da armadura de Deus. Pelo menos 7 características dessa armadura nós percebemos, não é? Porque a armadura de Deus, como o texto ali está dizendo, nós devemos tomar, é nós que devemos vestir. É iniciativa sua buscar a armadura de Deus. Deus já ofereceu, a palavra de Deus já tem tudo para que você esteja pronto, revestido para vencer. Mas é você quem toma a iniciativa. O medo muitas vezes paralisa, mas a palavra de Deus te encoraja. Levanta do seu lugar, revista-se da armadura. Então é uma atitude que você deve tomar. Você toma toda a armadura de Deus. Para quê? Para que você possa resistir. Para que você possa resistir, ou seja, as circunstâncias, elas agirão contra você. A aparência das coisas será contra você.
Mas se você está revestido da armadura, você vai resistir. A pressão virá, a pressão passará e você permanecerá firme. Se você estiver revestido da armadura, você vai permanecer firme depois de tudo. Mas o texto continua lhe dizendo e falando sobre as características da armadura de Deus, a partir ali do verso 14. Eu não vou ler os versículos seguintes todos, mas fala lá, por exemplo, que você deve estar ali usando o cinturão da justiça. Não é isso? Não, o cinturão da verdade. É a verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então é importante que você conheça, você busque, você aprenda, você tome posse da palavra de Deus. É importante que você conheça a palavra de Deus. É importante que você leia a palavra de Deus. Leia em casa, leia no seu tempo. Separe um tempo na sua vida, nas suas atividades, para também ler e conhecer a palavra de Deus. Ou você quer ser vencido pelo medo todas as vezes que a situação ficar difícil? Deus não fez você para ser vencido pelo medo o tempo todo, mas Deus te deu armas para vencer o medo. E para vencer o medo, o texto está dizendo, você vai vestir ali esse cinturão da verdade, o conhecimento da palavra. É a verdade, é na verdade que você se apoia, é na palavra de Deus que você se apoia. Então busque, conheça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, encha o seu coração da palavra de Deus, fale da palavra de Deus, mencione, decore versículos, tenha a sua mente sempre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que vai lhe dar condições de estar firme. Sabe o cinturão na armadura? O cinturão é como o cinto que a gente usa hoje. É algo mais, pega nessa área, é abrangente, mas é algo maior, é um cinturão. Ele é para revestir toda essa parte, e é para te apertar, é para te manter firme. É uma armadura, é veste de soldado, é para você entrar na batalha. Então ele vai te colocar firme, e você vai proteger também seus órgãos principais com o cinturão, com a justiça, com a verdade. Você estará sendo protegido pela palavra de Deus, porque é com a palavra de Deus que você também vai vencer o inimigo. Então conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus e apoiar-se na verdade. Não ter a sua vida com base em mentiras, em invenções, em desculpas. Para com isso. Chame para si a palavra de Deus. Seja uma pessoa verdadeira. Ame a verdade. Ame a verdade da palavra de Deus. Ame a verdade em qualquer circunstância. Chame para si. Não, isso é comigo. Seja fiel, seja verdadeiro. Verdadeiro nos seus atos, nas suas palavras. Para que você não tenha que se desculpar e nem tenha vergonha das coisas que você faz. Então seja verdadeiro o tempo todo. Você também vai vestir a couraça da justiça. Couraça vai proteger ali o abdômen, os ombros, o peito. Couraça vai te revestir, e é a couraça da justiça. É a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A justiça de Deus, ela vem sobre você para te justificar diante do mundo, diante do pecado. Porque todos pecamos, e segundo a palavra de Deus, todos pecamos, e por causa do pecado nós estamos destituídos, longe, distantes da palavra de Deus. Mas quando Jesus veio morrer e nos justificar diante de Deus, Ele nos aproximou de Cristo. E quando nós estamos falando dessa couraça, nós estamos falando dessa justiça de Deus. É a justiça de Deus que está sobre nós, que nos reveste
e que ainda que nós mereçamos a derrota e o medo, a palavra de Deus, o poder de Deus, desde o dia que nós entregamos a nossa vida a Cristo, desde o dia que você se empenhou em servir a Jesus, a palavra de Deus é quem te justifica. Vem sobre você a justiça de Deus, não a justiça dos homens, não a justiça segundo os homens, não a justiça segundo o entendimento humano, mas a justiça de Deus, que ela vai além do entendimento, que ela é sobre nós e ela vai além do que nós conseguimos imaginar, porque ela vem de Deus, não é nossa, não é pela palavra, não é pelo conhecimento, não é pela uma justificativa qualquer, mas é a justificativa, é a justiça que vem sobre nós pela graça de Deus. E então nós nos revestimos. Sabe quando você está revestido ali dessa couraça da justiça? É quando toda circunstância, quando o diabo vem para te acusar, você não merece, você não é digno, você é pecador, você está na lona, eu derrubo você fácil. Mas se você está com a couraça da justiça de Deus, você fala: o Espírito Santo de Deus está comigo, o Espírito Santo de Deus está sobre mim e me coloca sobre você. E eu ordeno a você que saia da minha frente, eu ordeno a você que me abandone, porque o Espírito de Deus está comigo. Essa é a justiça que nós precisamos buscar. Então é algo que você precisa buscar, como nós lemos no início desse texto. É você quem busca. Não é algo que eu ministro sobre você e você está cheio. Eu posso ministrar sobre você, mas é você quem vai tomar posse. Você vai dizer: eu quero me revestir dessa armadura para não ser derrotado pelo inimigo de forma alguma, para não sucumbir diante do medo, para não me prostrar diante das circunstâncias, para vencer todas as coisas. E além da couraça de justiça, nós precisamos estar calçados com a prontidão em pregar o evangelho da paz. Prontidão em pregar o evangelho, estar pronto, tem que ser uma disposição minha, sua, de também testemunhar. Como que você vai pregar a palavra de Deus, pregar do amor de Deus, pregar sobre a salvação que o Senhor traz à humanidade, se você não conhecer? Então por isso é importante lá estar cheio do conhecimento da palavra de Deus. Então você precisa estar pronto, você precisa estar calçado com a prontidão, disposição. Eu preciso estar cheio, munido, eu preciso ter conhecimento. Então é preciso que você busque esse conhecimento e estar pronto para pregar, para testemunhar, estar preparado para compartilhar, para anunciar a verdade do amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Mas é uma situação que você precisa buscar. Você precisa parar de ficar sentado no seu lugar cômodo, à vontade, onde você está tranquilo, seguro, e se levantar para caminhar, se levantar para vencer. Assim como é o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. E também, a última característica é, geralmente quando nós lemos sobre a armadura, nós paramos aqui na espada do Espírito, mas o texto continua dizendo também sobre a oração, orando em todo o tempo. Sabe o que é oração? Comunicação com Deus. Você precisa falar com Deus, você tem liberdade de falar com Deus e buscar a presença de Deus e adorar ao Senhor e abrir os seus lábios, glorificando a Deus, clamando ao Senhor, buscando proteção do Senhor. Oração em todo o tempo. Oração. Sabe o que a oração me diz? Diz que você está buscando a motivação correta para lutar e vencer o inimigo.
Você está revestido da armadura e você também está motivado, devidamente motivado. Você sabe, eu vou ali para vencer o inimigo. Você não está ali perdido. Ah, o que eu faço aqui? Estou no meio de uma guerra, estou numa batalha, você é soldado. Ah, eu faço o que? Não sei. O que é o inimigo? Nem sei identificar o inimigo. Como é que é isso? Não é assim. Então, se você está revestido da armadura, você está cheio da palavra, você está buscando conhecimento, você está pregando a palavra, você está testemunhando, mas você também está falando com Deus, tendo contato com Deus. Então, essa armadura é que vai te capacitar para vencer toda e qualquer circunstância, vencer o medo. Medo é diferente também de temor. O temor, nós falamos que o medo aqui, ele é uma reação, uma emoção que nos assalta, que nos paralisa, mas o temor, ele já é um sentimento. O temor é uma certeza. O temor é produto do pensamento. O temor é rigoroso, ele requer ação de reconhecimento, requer empenho, requer diligência. Entende? É por isso que quando nós lemos a palavra de Deus nos orienta que nós devemos temer ao Senhor. A palavra não diz que você tem que ter medo de Deus. Qual é a sua reação quando você tem medo de alguma coisa? Você paralisa, você se afasta, você foge, você se esconde. É esse o relacionamento que Deus quer contigo? Deus quer que você se aproxime dele. Mas a Bíblia diz: temei ao Senhor. Quando você teme ao Senhor, você reconhece: Ele é Deus. Eu sou servo, eu sou criatura. Ele é Pai, eu sou filho. Ele está acima de mim, eu estou abaixo. Eu não estou no nível dele. Então, quando eu me temo ao Senhor, eu me aproximo diante de Deus, eu falo: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui diante de Ti. Então, essa é uma característica do temor. Essa é uma característica. Nós somos chamados a temer ao Senhor. Então, também se posicione. Saiba temer ao Senhor. Saber quem Ele é, que Ele é Deus, que você o serve. E que Ele mesmo te chama. Ele mesmo está contigo durante todo momento para que você vença o medo. Davi, por exemplo, foi um homem de coragem. Foi um servo obediente. Em 1 Samuel 13, verso 14, está falando lá que Deus ia escolher uma outra pessoa para reinar sobre Israel no lugar de Saul. E Deus falou que Ele ia escolher um homem que era segundo o coração de Deus, como nós lemos no texto. Deus escolheu o homem segundo o seu coração. Davi era segundo o coração de Deus. Ah, pastor, mas Davi não é aquele camarada mesmo lá que traiu lá, que se envolveu com Batseba, que era casada e botou para morrer o soldado, o marido dela, Urias. Davi não é aquele cara também que errou várias vezes, de fato. Davi era um homem que ele, como eu, como você, sujeito a errar, mas tinha uma característica de Davi que Deus via e Deus valoriza essa característica. É alguém que se arrepende do seu pecado, que se desvia quando entende que erra e se arrepende. Esse é o desejo de Deus quando Deus olha para mim e para você, que você seja uma pessoa que também se arrepende, reconhece: opa, errei, Deus, eu errei, me perdoa. É alguém que não fica justificando. Você não vê Davi lá justificando com Deus: ah, Senhor, mas é assim também aconteceu isso, eu fiz aquilo. Você tem que lembrar que eu fui um soldado, eu cumpri a tua palavra. Quem fazia isso era o Saul. Ficava justificando de tudo. Ah, Senhor, mas eu procurei ali a pitonisa, procurei ali a vidente, porque o profeta não chegou, eu não sabia o que fazer. Saul dava argumento, desculpa para tudo. Você é assim, você é aquela pessoa que dá desculpa para tudo, todas as circunstâncias da sua vida. Quando você está falando com alguém, às vezes você reconhece meio que você está errado, mas você é incapaz de dizer: não, realmente eu errei, poxa, me perdoa, eu me submeto à situação.
você é daqueles que, não, eu errei, mas acontece que todo mundo erra, aqui não erra. Põe justificativa em tudo. Davi era um cara que reconhecia. Por isso Deus falava, ó, esse cara, eu gosto dele porque ele é um camarada que ele se submete. Ele entende, reconhece e se submete. Homem segundo o coração de Deus. Então, nós precisamos ser como Davi nesse sentido. Sabe por quê? Porque Deus, como Deus conhecia o coração de Davi, Deus conhece também o seu coração. Deus sabe os seus pensamentos, as suas intenções. Quando Davi escreveu ali no Salmo 51, para onde eu irei o teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu fizer a minha cama no abismo, o Senhor está lá. Se eu for tentar me esconder nas profundezas, o Senhor também está lá presente. Davi sabia dessas coisas. Davi entendia dessas características. E assim como era com Davi, é comigo e com você. Deus sabe onde nós estamos. Não adianta escondermos, apresentarmos justificativas. Temos que ser uma pessoa que se levanta. Deus sabe quando eu me assento, ou seja, quando eu estou cansado, quando eu estou inabilitado, quando eu estou com medo. Deus sabe quando você se levanta, quando você está pronto para caminhar, para prosseguir. Deus sabe a sua intenção, Deus sabe o que está no seu coração. Você não pode se esconder de Deus. E se você não pode se esconder de Deus, então abra o seu coração para Deus e diga: Senhor, aqui estou eu tenho medo, eu estou cansado, eu não sei o que fazer, eu preciso da tua orientação. Pai, eu não sou capaz, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua orientação. Eu preciso consertar a minha vida, consertar o meu caminho. É assim que vencemos, é assim que você vence, é assim que você não é paralisado pelo medo. Quando você reconhece e se posiciona e não se deixa vencer pelas circunstâncias, pelo medo. Nunca deixe que o medo domine você. Nunca deixe o medo dominar você, mas exercite a sua fé. O pastor Francis que pregou na semana passada. Os discípulos lá no barquinho, nas águas, e a tempestade assolando, e a noite avançando, a madrugada entrando, a coisa não melhorava. Eles estavam lá no meio do barco, pronto para morrer, pronto para que alguma coisa acontecesse. Eles estavam com medo. Tanto é que estavam com medo que quando Jesus apareceu andando por cima do mar, no meio da tempestade, no escuro, eles fizeram o quê? Eles falaram assim: ó, que legal, tem alguém vindo aqui no meio do mar. O que eles fizeram? Eles ficaram com medo, eles gritaram de medo. Por quê? Eles estavam assustados. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa o que te assusta, não importa o que te impõe medo, Jesus vem caminhando na sua direção. E quando Jesus vem caminhando na sua direção, eu digo uma coisa: se alegre, alegre-se em saber que Deus está vindo, mesmo quando você não reconhece exatamente. Foi a palavra que o pastor Francis ministrou aqui na semana passada. Mas entenda que Deus está contigo. E quando isso aconteceu com os discípulos ainda com medo dentro do barco. Tanto que Pedro: ó, se é o Senhor mesmo, então me manda descer do barco aqui e andar nas águas igual o Senhor. Essa é uma atitude racional? É uma atitude de quem tem medo. Pedro estava morrendo de medo, porque, ó, Pedro era um cara que entendia de barco, entendia de mar, entendia de pesca. Ele estava habituado nessa circunstância. E ele, mesmo assim, ele estava com medo, porque o negócio ali não era fácil, não era uma tempestadezinha comum. Era uma situação que ele estava com medo. E ele estava com tanto medo que ele falava: me manda que eu vou andando sobre as águas aí com o Senhor. Sabe essa circunstância?
Eu preguei uma vez aqui, não sei se... já tem muito tempo, talvez você não se lembrar. Mas na pregação eu estava dizendo que a fé é filha do medo. E esse é o principal exemplo. Quando a fé também é filha do medo. Porque por causa do medo de ficar no barco, por causa do medo da morte, por causa do medo das circunstâncias, Pedro se encheu de fé. Fala que eu vou. E quando Jesus disse vem, ele saiu do barco, pisou nas águas e foi caminhando em direção a Jesus. Entende? Não deixa o medo te vencer. Quando você estiver com medo, ao invés de se paralisar, faça como Pedro. Senhor, eu estou morrendo de medo, mas se o Senhor mandar, eu vou caminhar sobre as águas. Se o Senhor mandar, se o Senhor disser, eu vou. Então revista-se de coragem e vá. Os demais discípulos permaneceram no barco, mas Pedro foi. E enquanto ele olhava para Jesus, como nós vemos, como nós lemos, nós ouvimos a mensagem, ele estava com Deus, ele estava pisando sobre as águas. E quando ele olhou as circunstâncias, ele voltou a ter medo. Quando ele olhou para as ondas de novo, ele voltou a ter medo. Quando ele olhou para os pés dele andando sobre as águas, ele ficou com medo outra vez. E com medo outra vez ele começou a afundar. É o que o medo faz contigo. O medo faz conosco. O medo vai nos afundando, e nos fazendo olhar as circunstâncias e as ondas e o perigo. E o que eu vou fazer? Eu não tenho saída, eu estou perdido, cada vez mais perdido, eu estou afundando. Senhor, socorra-me! Senhor, salva-me! E Jesus estende a mão e nos livra, e te livra. Mas olha só, a fé naquele momento, na vida de Pedro, fez ele caminhar sobre as águas. Eu não sei qual a circunstância que você possa viver que traz medo para a sua vida, mas você pode vencer o medo. E a principal forma de vencer o medo é a fé. Não importa se você está com medo. Se você está com medo, não fique paralisado. Não fique parado. Não fique inativo vendo tudo acontecer. Levante-se, mesmo que você não tenha nenhum motivo, nenhuma circunstância, mas é uma atitude de fé. Levante-se de onde você está e fala: Deus, o Senhor está comigo. E diga: se o Senhor me der uma palavra, eu vou caminhar sobre as águas. Não deixa o medo te vencer. Então, continuando, o nosso Deus é maior que o medo, é maior do que qualquer coisa. E o nosso Deus está com você, está ao teu lado. Você não está sozinho. Salmo 56, versículos 3 e 4. Em qualquer tempo em que temer, eu confiarei em ti. Está vendo? Nós não estamos livres do medo, nós não estamos livres do temor, mas sempre que o temor vier, sempre que o medo vier, eu vou fazer o quê? Eu vou confiar no Senhor, eu vou buscar a minha força no Senhor, eu vou me fortalecer. Não é isso que o texto lá dizia? Que nós devemos buscar, nos fortalecer no Senhor? Então eu vou buscar a minha força no Senhor. E continuo dizendo: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem, não temerei o que possa fazer a carne. Eu não vou ter medo do que podem fazer contra mim, porque eu estou com o Senhor está do meu lado, e eu vou confiar em Deus. O que o homem mortal pode fazer? Jesus, falando aos seus discípulos, disse: não tenham medo daquele que pode matar o corpo. Não tem mais os que matam o corpo. Tema, respeite, honre aquele que pode
as circunstâncias, não aqueles que prometem, não aqueles que falam. Davi, ainda garoto, aquele garoto que foi lá no exército e viu lá o gigante ameaçando todo mundo. Davi, um garoto, mas ele tinha alguma experiência com Deus. Ele já tinha lutado contra o leão e vencido, já tinha lutado contra uma ursa e vencido, porque ele era pastor de ovelhas, ele cuidava do rebanho e ele tinha que proteger o rebanho. Então ele já tinha alguma experiência, e quando ele viu aquele gigante ameaçando ali o exército de Israel, ele se levantou. Por quê? Porque Davi era um cara só coragem? Ele era 0% de medo? Não, ele era um cara que confiava em Deus. Ele confiava em Deus, ele já tinha experiência, ele sabia que ele poderia vencer qualquer coisa que viesse contra ele, qualquer coisa que fosse maior do que ele, porque ele ia no poder de Deus e não no poder do próprio braço. Quando você estiver vivendo ou enfrentando uma circunstância que seja maior que você, que esteja pronta para te derrubar, não importa se essa circunstância é carnal, não importa se essa circunstância ela é uma situação, é uma pressão contra você, lembre-se que você vai vencer toda e qualquer circunstância se você estiver firmado em Deus. Você vencerá. Davi entendeu isso clara e cristalinamente. Ele entendeu exatamente isso. Por isso ele não teve medo de lutar contra um gigante, alguém muito maior que ele. E ele era um garoto ainda. Ele ainda não era um homem pronto, formado. Ele foi capaz de lutar, e não só lutar contra o gigante. Ele venceu o gigante com um golpe só. Você está vendo? Por que você tem medo? Por que você tem receio? Porque as coisas não dão certo para você. Provavelmente é porque você não se posicionou com coragem, como Davi. Você não se posicionou com Deus. Você não se posicionou usando a armadura do Espírito de Deus. Então você está sendo vencido pelo medo, paralisado pelo medo. Deus é a tua proteção. Salmo 23, verso 4. Mesmo que eu ande pelo vale das trevas, o vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Você não tem que temer nada, não importa qual seja a pressão, qual o medo. Seu medo é qual? É ficar sem dinheiro? É não ter condição de pagar as suas dívidas? Seu medo qual é? É o seu casamento não dar certo? O seu medo é você não ter como lidar com a falta de saúde? É você não ter condição disso? Eu quero dizer para você, não tenha medo de coisa alguma, porque o Deus que está contigo é maior do que qualquer coisa, qualquer circunstância. Você tem que tomar fé. Quem tem que se posicionar é você. Salmo 91, verso 2: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Está vendo? Continue dizendo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não temas, não temas, não temas, não tenha medo. Confie em Deus. É uma questão de fé. Sabe por quê? Porque Deus jamais abandona você. Deuteronômio 31, verso 7 a 8. Ser forte e corajoso. Por quê? Porque você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente. O próprio Senhor estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Deus está contigo. Veja,
Não existe razão sequer para você reclamar ou para dizer que está com medo. Por mais que você sinta, por mais que a sensação fica presente, quando você confia em Deus, você compreende, você está acima de tudo isso e você faz. Você pode dizer que 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Confie, tenha fé em Deus, porque Deus está contigo. Deus te reveste de paz. João 14, 27. Deus te reveste de paz. Deixo-vos a minha paz. A minha paz eu dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe, não se turbe o vosso coração e não tenham medo. Quando você confia em Deus, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus e a paz inunda você, inunda o seu coração, sabe qual é a paz? Aquela paz que vai além do entendimento, aquela paz que você está olhando aqui uma situação toda quebrada, mas a paz de Deus com você é tamanha que você olha aquela situação quebrada e você já vê aquilo consertado, você já vê aquilo acertado. Deus vai te dando estratégias, Deus vai te dando entendimento, Deus vai te dando justamente percepções de como vencer, de como consertar, de como restaurar, porque o nosso Deus é o Deus que restaura todas as coisas, é o Deus que restaura a sua vida, é o Deus que restaura a sua empresa, é o Deus que restaura a sua família. Mas você precisa agir como aquele que crê. Você precisa ser daquele que fala assim: não é isso mesmo, eu acredito e por isso eu vou, é por isso eu venço, por isso eu permaneço. Você não deve ser daquele que desiste simplesmente porque a situação está difícil. Ah, está difícil demais, eu não vou por aqui não. Ah, não quero mais não. Para com isso. Levanta a cabeça. Para com isso. Continue marchando. É uma atitude, é uma relação, é uma ação de fé. Não de vista, não de circunstâncias. É pela fé. Sabe o que mais? Encerrando nosso texto. Deus fez você capaz. Deus te deu capacidade. Deus conhece os teus medos. Deus conhece os meus medos. Mas Ele revestiu você de ousadia e coragem. Foi o que nós lemos no texto inicial de 2 Timóteo 1,7. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder. Deus é Deus de poder, Ele está com você, então você está revestido do poder de Deus. Você está revestido também do amor de Deus. Você está revestido também do equilíbrio, para saber exatamente que não é no excesso de um lado nem do outro, mas é no equilíbrio do conhecimento da palavra e do poder de Deus e da ação do Espírito Santo na sua vida. Cabe a você tomar posse do que o Espírito Deus te deu. Ele te revestiu dessa coragem, Ele te deu essa capacidade de fortaleza, de amor, de moderação. E Ele te levanta para vencer os seus medos. Ele te levanta para não ser assombrado pelos seus próprios medos. Ele está com você. Até quando você vai ficar paralisado diante do medo? Esta é uma palavra justamente que busca encorajar você, que busca fazer com que você se levante do seu lugar e se posicione, porque Deus tem a vitória pronta para te entregar. Deus já tem a vitória para entregar nas suas mãos, mas é preciso que você se levante e se posicione, porque Deus não vai entregar a vitória na mão daquele que está sentado, desmaiado pelo chão, mas para aquele que se levanta e se posiciona e diz: Senhor, eu estou aqui,
Posicione-se. Não se deixe vencer pelo medo. Não se deixe vencer pelas circunstâncias. Deus ama você. Deus está contigo. Logo, não tem nada capaz de derrotar você. Você pode se entristecer. Você pode quebrar. Mas você pode se levantar outra vez e continuar caminhando. Você pode olhar para alguém e falar: poxa, mas aquela pessoa tem tanto. Aquela pessoa parece um carvalho, uma árvore ali, que possa vir a tempestade que for, ela não cai, está lá firme. Aí você olha para você: poxa, eu pareço um bambu. Mas sabe qual é a característica do bambu? É a resiliência. Vai bater tempestade, o bambu se curva. Mas a tempestade termina, ele volta ao seu lugar. Ele não se deixa vencer. Essa é uma característica que Deus te deu. Agora você precisa tomar posse dela. Você precisa dizer: eu vou vencer. Eu quero essa vitória. Eu não vou ficar o tempo todo aqui frustrado com as circunstâncias dessa vida. Eu não vou ficar aqui parado, me lamentando, chorando porque nada deu certo. Eu preciso me levantar e fazer alguma coisa. Eu não vou dar lugar à depressão. Eu não vou deixar que a depressão venha sobre mim, me domine, me paralise e me encha de problemas. Deus é a solução e a solução está em mim, está comigo. E nele eu vencerei. É assim que você vence. É assim que eu venci. É assim que você venceu. É assim que você vencerá. Você precisa confiar